Olá, pessoal. Bem-vindo ao nosso canal. Para você que nos acompanha no YouTube, no Insta. E o objetivo aqui é responder a nossa brincadeira, né, do Pergunte para a Bia. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho do caso. Tá no nosso canal, caso você não esteja entendendo, esteja vendo esse vídeo pela primeira vez. E o caso ali foi o seguinte: a Bia falou que ela ficou na casa dela, no apartamento dela, com algumas visitas, até umas 4 horas da manhã, né? Uma festinha básica. Ela foi multada e o condomínio cogitou até de expulsão. Então, assim, aí ficou nessa dúvida: pode ou não pode expulsar, né, o morador, o proprietário do apartamento por conta disso? Aí nós preparamos assim, um material básico para poder dar uma explicação para vocês em relação a isso, ao condomínio antissocial. É um tema importante, né? Para poder estar trazendo para vocês. E o nosso objetivo aqui é tentar trazer um enfoque de algumas situações que acontecem no condomínio, no dia a dia. Eu sou Ricardo Yoshio, sou advogado, especialista em condomínio, né? E trabalho já há um tempo com gestão de condomínio, então nós temos um pouquinho de experiência para estar trazendo para vocês, né? Então, focando nessa dúvida, eu estou trazendo um caso prático, não é do nosso escritório, nós não poderíamos estar trazendo um caso do nosso escritório, tá? Mas a gente tenta trazer um pouco da jurisprudência, para vocês poderem estar acompanhando. É importantíssimo trazer essa jurisprudência, até para dar um pouco de base para o síndico, ou mesmo para o morador poder entender um pouquinho mais o seu direito, né? E com isso daí ele poder cobrar um pouquinho mais do síndico, administradora, e assim por diante. Então, é, vem a pergunta: e o condomínio antissocial, ele pode ser expulso do condomínio? A resposta é sim, pode, né? E vou tentar trazer para vocês um pouquinho sobre o condomínio antissocial. É aquele que ele viola normas de convivência, uma coisa que tem que ser muito absurda, tá? Então, não é simplesmente que aconteceu uma situação que você vai chamar a assembleia e automaticamente vai tentar expulsar o morador. Eu vou falar um caso prático, e aí vocês conseguem ter um pouquinho mais de noção, né? E se ficarem na dúvida, mande para a gente que a gente tenta esclarecer para vocês as dúvidas. E esse tema, assim, ele é de extrema importância, até pela quantidade de prédios que existem hoje no mercado, né? Tem muito condomínio, acho que tem muito mesmo, né? Com toda certeza, você conhece alguém que mora em condomínio, né? E vai ter problema de barulho, e isso é fato, não importa se o condomínio é pequeno ou ele é grande, tá? Então, o objetivo dessa apresentação é para poder tentar dar um pouquinho mais de diretriz para o condomínio, né, para ele poder saber como é que ele exige o direito dele, ou também para o síndico, para a administradora, para poder saber como lidar com uma situação dessa, né? Assim, vou estar trazendo para vocês um caso prático da jurisprudência, né? É um caso prático que aconteceu no estado de São Paulo. Esse caso é antigo, né? Onde o juiz ele julgou procedente expulsando o morador do apartamento, tá? Então ele expulsou, ele perdeu a propriedade? Não, não perdeu a propriedade, ele só não pode mais morar lá, né? Então isso é algo que a jurisprudência entende hoje, que é possível, apesar de não estar no Código Civil, não tem lei nenhuma permitindo essa expulsão. Então, assim, o caso aconteceu em São Paulo, né, para vocês poderem ter noção da situação. É um caso antigo, ele foi dado em entrada em 2009, né? Vocês vão ver que é uma coisa assim bem absurda mesmo, né, para chegar nesse ponto e conseguir a expulsão. Então, esses tópicos são retirados da ação mesmo, né? Então, assim, o réu, ele assume que discutia com vários moradores, né? Mas ele afirmava que nunca deu início ao desentendimento, né? Então, são apenas, assim, momentos pelos quais que ele fala, que ele falava, e automaticamente ele não conseguiu rebater isso daí, né? Provando com testemunha, né, que não era verdade o que ele está falando. Então, até fazendo parênteses, o que é importante em condomínio? Reclamar, formalizar com o síndico, né? Então, assim, muitas vezes não adianta você ficar somente reclamando no grupo, né? Sem levar essa informação para a sindicância ou para a administradora, né? Que não vai adiantar, né? Então, assim, uma pirâmide de condomínio, ela funciona da seguinte forma, até para poder dar um pouco de clareza. O síndico, ele vai estar acima da administradora. Tem gente que leva as coisas para a administradora, tem administradora que nem repassa para o síndico. Quem está acima do síndico? Literalmente, assembleia, né?
E onde os moradores entram nisso? Eles estão abaixo da assembleia. Então, não quer dizer que o síndico é empregado do condomínio, ele representa aquela massa condominial. Então, é um assunto que a gente vai trazer depois também, que é importante, mas eu vou voltar aqui para o condomínio social, e é esse caso prático. Então, assim, apesar de afirmar que a partir de 2010 não houve festas em seu apartamento, ele confessou que em 2011, né, esse processo que iniciou em 2009, foi andando, tá? E existiu episódio em elevador social, com convidados fantasiados, afirmando que é carnavalesco de escola de samba e brasileiro. Seria, portanto, direito dele fazer vamos colocar assim, uma bagunça no elevador. E, na verdade, não poderia ter feito isso. Como que o economia conseguiu provar a situação? Com diversos registros, né? Então, assim, no livro de reclamações, quanto ao som, algazarra, gritos em horário inapropriado, ou seja, à noite, né? Então, assim, vamos voltar só um pouquinho aqui, para poderem entender. Como que se caracteriza o condomínio social? É alguém que perturba a massa condominial, tá? Então, é diferente de quando você tem reclamação de vizinho, né? Que isso também dá um bom tópico, vocês vão vir aqui, vão ver sobre isso no condomínio de A a Z. Quando você tem uma pessoa que ela está perturbando a massa condominial, ela está trazendo problema para geral, chega num ponto que você. Qual que é a atitude do prédio? Iniciar a expulsão desse morador, né? Que vai ser sempre via judicial, não vai poder expulsar com uma assembleia. Então, esse é o tópico daqui. Então, aqui era um morador de um condomínio que ele fazia muita bagunça constantemente. Quando ele provou essas bagunças aplicando multas com reclamações. Então, tem que reclamar com o síndico, tá? Se você não reclamar com o síndico, não formalizar, fica difícil de tomar providência. Outra alegação, né? Que ele nunca levou mais de 2 convidados nas áreas comuns do condomínio. Aí, aqui fica também outro parênteses, tem condomínio que permite, tem outros que não, né? Mas, então, a gente não está entrando nisso aqui, mas vocês podem entender como que esse condomínio foi expulso. Principalmente na piscina e elevador, né? Ele falou que nunca levou mais de 2 convidados, mas ele nunca juntou prova do que ele falava, né? E nem foto, nem nada. Então, assim, ele também nunca negou, né, em relação às multas que foram aplicadas, que foram inexistentes, né, e nem com ação anulatória dessas multas. Então, é mais um fato aqui, tá? Então, é que ele causava problema na área comum do condomínio. E, além de tudo isso, né, e tem registro no livro de ocorrência do prédio, então, aqui a importância de você registrar as coisas no livro de ocorrência, né, e mais uma vez tinha umas 10 pessoas na piscina fazendo bagunça. É um caso assim, a pessoa levava várias pessoas na piscina, né? E ele, apesar de ele falar que ele levou somente duas, ele levou duas por vez, o prédio rebateu, falou, não, é errado. Ele sempre levou sim, tá? Então era cerca de 10 pessoas fazendo barulho, bastante barulho, há dias que mais de 10 homens vinham utilizando-se da piscina, badernando e gritando, né? Todos desse apartamento específico aqui. Em relação ao uso do elevador, afirma que se utiliza do elevador social com seu pet, pois quando há obra, o elevador fica por horas parado, e sequer aviso. Então, essa é a alegação do réu. Tá? Entretanto, novamente, limita-se a negar o mau uso do elevador. Então, era uma outra coisa. Ele subia e descia com o elevador social, e alegou que não tinha comunicado, não tinha nada, porque o elevador estava sempre com problema. Só que aí o condomínio rebateu como? A testemunha Márcia, ela afirmou que, apesar de utilizar o elevador de serviço por muitos anos, por ser ciclista, nunca presenciou estar parado para manutenção. O condomínio, mais uma vez, teve prova para rebater aquela mentira, né? Aquele problema desse condomínio, que literalmente, só pelo pouco aqui dá para poder perceber, né? Que ficaria difícil de conviver com essa pessoa dentro do condomínio. As condutas antissociais, né, que justificam o ajuizamento da ação de obrigação de não fazer, ou seja, coisas distintas. De tanta pessoa fazer barulho, bagunça, quando ele entrou com uma ação, a pessoa parar, né? Então, nessa ação, pra vocês terem noção, ele foi condenado
a parar de fazer barulho sob pena de multa diária. Ele parou? Não parou. Vocês terem noção. Então, ele tinha se comprometido a parar, né, nesta ação, quando ele entrou com uma ação, antes da expulsão dele. Ele não parou de fazer barulho. Começou a aplicar multa diária. Quanto ele recebeu de multa? 640 mil reais de multa. De multa. Tá? Que isso ajudou a fundamentar, né, a expulsão desse morador. Então, além de tudo, ele foi multado de 640 mil reais e não parou de fazer barulho. Então, vamos voltar lá para vocês poderem entender o desfecho dessa história, né? E assim, essa é uma das primeiras ações que teve, no caso, é uma ação antiga de 2009. Então, assim, como aqui palavras da sentença, ainda que inexiste, ainda que inexistente previsão legal, não tem mesmo no Código Civil, quanto à possibilidade de exclusão do condômino, tá? Então, no Código Civil não tem realmente essa possibilidade de exclusão do condômino, pelo fato do Código Civil limitar-se a aplicar multa, quer dizer, ele foi multado em 640 mil reais à época. Toda vez que eu vi essa ação, ele estava tentando executar, chegou a mais de 1 milhão, né? E depois tem um cumprimento de sentença ali que eles tentam executar, foi imóvel para leilão também, foi um bloqueio, enfim. Isso foram várias coisas que acabaram acontecendo nessa ação por questão de curiosidade, né? Mas voltando aqui, então, no Código Civil estabelece multa, que é o artigo 1337. Só que a jurisprudência, a doutrina, entende pelo cabimento da expulsão, né, como uma medida assim excepcional e extrema mesmo, né, como foi o caso desse processo específico aí. Então, assim, o artigo 1337, ele fala o seguinte: o condômino, que é a base, tá, que eles utilizam, o possuidor que não cumpre reiteradamente, ou seja, ele constantemente está fazendo barulho, fazendo bagunça, com seus deveres perante o condomínio, poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos, tem que ter um quórum para isso, tá? Então, um quórum de 3/4. Como é que você faz isso daí? Você pega, literalmente, a quantidade de apartamento, divide por 3 e multiplica pela quantidade exigida. 100 apartamentos dividido por 3 vezes 4. É a quantidade que você precisa, né, para você poder chegar literalmente nesse montante aí, tá? Só corrigindo aqui, eu falei besteira. Então, você pega a quantidade exigida, vamos colocar 100, dividido por 4, tá? Então, 100 vai dar 25, dividido por 4, vezes 3. Então, precisa ter, num condomínio de 100 unidades, você precisa ter 75 votos favoráveis para você poder fazer a expulsão, tá? Literalmente é isso. Deu para vocês entenderem, né? Então, assim, é, poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser concedido a pagar multa correspondente até o quíntuplo do valor, até 5 vezes o valor do condomínio, né? Atribuída a contribuição para despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e reiteração, independentemente das perdas e danos que apurem. Ou seja, o condomínio pode chamar uma assembleia para multar o morador em até 5 vezes, tá? Isso que ele pode estar fazendo nesse caso específico aqui, tá? Então, assim, isso é passo a passo para chegar numa expulsão. Então, um condomínio que você tem lá 100 unidades, tá? Você teria que ter 75 unidades votando a favor para você mandar uma multa de até 5 vezes. Condomínio, vamos supor que pague R$ 1.000 de condomínio, seria uma multa de quê? R$ 5.000. Esse é o passo a passo. O condomínio possuidor, que por seu reiterado comportamento antissocial gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor. Então, essa multa pode chegar até 10 vezes. Então, passo a passo. Reclamação com o condomínio. Após a reclamação, o condomínio vai mandar notificação para a unidade, não pode mandar multa direto. Depois que mandou notificação para a unidade, vai ter direito de defesa. Continuando, começa a multar, né? Um condomínio, dois condomínio, três condomínio, quatro condomínio. Tá vendo que é coisa abusiva? No 4 aqui, ó. Mais notificação.
Foram várias festas. Aí o que acontece? Assembleia para definir a multa, né, de 5 condomínios, depois outra assembleia para definir multa de 10 condomínios, antes de você entrar com ação judicial. É moroso? Muito moroso. Muito demorado. Infelizmente. Mas essa é a base legal, tá? Vamos passar aqui, voltando ao caso. Então, assim, aqui é a fundamentação da doutrina, né? Eu fiz questão de frisar essa parte aqui, que é bem interessante. Foi escrito pelo Jamil Miguel, em temas de direito contemporâneo, expulsão do condomínio por conduta antissocial. Está vendo que é de 2013. Essa ação iniciou em 2009, teve a sentença em 2013, 2014 mais ou menos. Olha a demora. Hoje está um pouquinho mais rápido, tá? Então foi um dos primeiros casos mesmo sobre expulsão de condomínio. Mas eu achei interessante essa citação. Ele fala, nem a estipulação de sanção específica, multa, 640 mil reais de multa, o cara continua fazendo bagunça, barulho, não está nem aí com isso, né? Para o caso de reiterado comportamento social do condômino, nem a ausência de previsão de penas mais severas, né, porque literalmente a lei não prevê uma expulsão, pode justificar a subsistência de um conflito que nasce e se mantém com o abuso do direito do agente e impõe a todas as vítimas de sua conduta embaraça o direito sagrado de convivência harmônica e respeitosa por tempo indeterminado. Assim, há de se observar que no regime constitucional, a proteção da propriedade privada é qualificada pela função social. Por outra palavra, a propriedade deixou de atingir o seu clímax no servir o dono, né, como no direito romano, para vincular-se ao fim social, onde cria elemento teontológico, né, e qualificar a proteção constitucional, não sendo, pois, a propriedade direito absoluto sobre o titular no exercício do seu direito. Então, para vocês poderem entender um pouquinho aqui, por mais que seja função social, né, tem a proteção da Constituição, ela não é absoluta. Então, você não pode ultrapassar alguns limites, como foi esse caso. Ele ultrapassou limites aqui, e por isso que foi determinada a sua expulsão, né? Então, assim, existem implicações legais para o condomínio? Existem muitas. Conseguiram ver um pouquinho em relação à expulsão do condomínio. Por isso que tem que ter muito cuidado, muita cautela para você poder fazer todos os procedimentos necessários para se chegar numa ação para expulsão do condomínio, tá? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Tem muitas palavras difíceis aqui, eu tentei ser o mais simples possível, mas resumindo, é possível expulsar o condomínio? Sim, é possível. Tem um passo a passo que tem que ser seguido, que é muito importante ser seguido esse passo a passo, né? Assim, tem problema no seu condomínio com barulho? Reclame para o síndico. Formalize para dar mecanismo para o síndico poder partir para uma expulsão, tá? Juntamente com os condôminos, claro. Então, assim, é diferente. Uma unidade reclamar é uma coisa, tá? É um tema que a gente vai trazer depois nessa frente também, mas a gente está falando de um problema que é coletivo. Então, você tem aquela unidade que está fazendo aquela baderna constante no apartamento, ele paga a multa, não está nem aí. Tem casos assim. Esse é um assunto que a gente vai trazer mais à frente novamente depois, mas então, é possível expulsar o condomínio que causa constantemente barulho? Sim, desde que se siga o passo a passo. Tá? Então, muito cuidado, né? Quando você até vai cobrar do seu síndico, você já sabe como que funciona, e isso é importantíssimo, você saber o passo a passo. Tem problema no seu condomínio? Reclame. E tem dúvida? Manda para a Bia. Obrigado, até a próxima.